Olá, juventude, tudo bem com vocês? Olha só, o tema da nossa aula de hoje, então, aula semana 3 do PET 3. Então, o tema é economia globalizada, regionalização por blocos econômicos e países norte e sul. Então, vamos lá, ó. A regionalização por blocos econômicos. Um dos aspectos da economia globalizada é a diminuição ou eliminação das barreiras alfandegárias. As barreiras alfandegárias são as taxas, aqui, ó, as cobranças e impostos que são cobrados nos portos e aeroportos, tá bom? Então, entre os países e blocos de países para estimular a circulação de mercadorias e dos capitais entre esses países. A busca pela ampliação do comércio internacional estimulou a formação dos blocos econômicos. Olha só, os blocos econômicos, então, foi estimulado pela busca de ampliação desse comércio entre os países. Então, quer dizer que as associações dos países tinham o objetivo de ampliar as relações econômicas entre eles, realizando trocas comerciais com pouco ou nenhuma restrição, né? Então, na América, os principais blocos econômicos é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, né? O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, qual o Brasil faz parte, Comunidade Andina, que é dos países dos Andes, né? O Peru, Chile, Bolívia, Equador, né? Comunidade do Caribe, que é mais da América Central. Na Europa temos a União Europeia, na África a SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que significa África da parte sul da África, né? Na Ásia, a ASEAN, Associação dos Países do Sudeste Asiático. Aliás, até falamos sobre isso numa aula anterior aí, que eu não lembro de qual PET que foi, mas já teve esse assunto falado lá. E existem blocos transcontinentais, né, que são como o APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que reúne os países da América, da Ásia e até da Oceania. Então vamos lá, países do Norte e do Sul. O fim das disputas ideológicas entre os blocos capitalistas e socialistas, que foi lá na Primeira e Segunda Guerra, né, tornou as diferenças socioeconômicas entre os países mais evidentes. Surgiu então um novo conflito marcado pelas contradições entre os países do Norte, considerados ricos e desenvolvidos, e os países do Sul. Certo? A regionalização do mundo em Norte e Sul foi definida com base em critérios socioeconômicos, ó, critérios socioeconômicos. Então, à medida que o país é rico ou pobre, ele vai fazer parte da regionalização, desenvolvido, subdesenvolvido. Não se deve confundir essa divisão do mundo entre hemisfério norte e hemisfério sul, que é a divisão física, a gente vai ver daqui a pouco no mapa, definido pela linha do Equador. Essa proposta leva a generalizações, pois há muitas diferenças econômicas e sociais entre os países, principalmente entre os países do Sul, né? No próprio país do Sul existe uma população rica pra caramba e uma população pobre pra caramba, é muita desigualdade. No Bloco Sul, países como Brasil, México, Índia e China, né, são chamados de emergentes ou países em desenvolvimento, pois são industrializados e apresentam significativas melhorias nas condições de vida da população e nos indicadores econômicos. Esses países também estão ampliando suas participações na economia e na política internacional. Quem dirá a China, né? A China, estudos dizem que até 2024 ela vai passar os Estados Unidos como a maior economia do mundo, né? Então vamos lá para as atividades. Ó, a atividade está pedindo o quê? Né? Observe o mapa, né, dos principais blocos econômicos mundiais e responda a seguinte pergunta. Né? Então nós temos aqui o mapa dos principais blocos. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então nós temos o mapa aqui dos principais blocos, né? E nós podemos ver que temos blocos econômicos que atingem mais de um continente, países participam de mais de um bloco econômico, que é o caso da APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é esse primeiro item que está marcando aqui, né, a partir dessa bolinha. Então, essas bolinhas aqui, ó, todos esses países aqui, ó, que estão dentro desse círculo, fazem parte da APEC, e aqui também na América do Norte, né? Então, os Estados Unidos, México e Canadá fazem parte de dois blocos econômicos. Eles fazem parte do NAFTA, que está aqui, Acordo de Livre Comércio da América, e também fazem parte da APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico.
A China também faz parte disso, a Rússia, né? Países como a Indonésia, Austrália, Nova Zelândia, todos fazem parte desses dois blocos, então, da APEC e esses países asiáticos, né, fazem parte da comunidade asiática aí de cooperação entre esses países. Então as perguntas estão dizendo aqui de qual bloco o Brasil faz parte, quantos países compõem esse bloco. Então vocês vão observar no mapa aqui, né, qual bloco o Brasil faz parte e quantos países fazem parte desse bloco do Brasil. E de acordo com o mapa, na letra B, existem países que fazem parte de mais de um bloco econômico. Eu acabei de dizer para vocês, né? Sem querer eu já dei a resposta aí. É só dar um retorno no vídeo aí, vocês vão entender. Observe o mapa da regionalização Norte-Sul e faça o que é pedido. Então, o mundo aí está a regionalização Norte-Sul, como eu tinha dito lá no texto, está escrito, ó, a regionalização física Norte-Sul, nós podemos ver através da linha do Equador aqui, né? Essa linha reta. Mas aqui, o Norte e Sul são critérios socioeconômicos. Então, a linha, ela não é uma linha reta, né? Ela vai traçar determinados territórios aqui que vai determinar quais países são norte e quais países são sul. A maioria dos países, então, na pergunta na letra A maioria dos países fazem parte do bloco norte ou do bloco sul. Observe direitinho o mapa aqui, já dá para perceber, né? Como o Brasil está classificado nessa regionalização? Se comparar com o mapa geopolítico mundial, onde a divisão é através da linha do Equador, a classificação do Brasil se altera. Então, você vai observar no mapa, né? Temos a linha do Equador, que é a classificação física, e a linha norte-sul da classificação geopolítica e econômica. O Brasil faz parte do mesmo hemisfério nas duas classificações? Aí você vai dizer aí. Explique por que até a Segunda Guerra Mundial não se falava em dois mundos, o desenvolvido e o subdesenvolvido. Então, essa resposta eu vou falar com vocês no dia que nós vamos fazer a correção da atividade. Pesquisem aí nos meios de pesquisa que vocês têm. A quarta questão, observe a charge e faça o que é pedido. Então, na charge ali, ela está meio distorcida, tá? Vamos tentar ler aqui o que diz. A gente vive de cabeça para baixo. De onde você foi tirar essa bobagem? É só olhar o globo terrestre, ora. Os do hemisfério norte vivem de cabeça para cima, nós de cabeça para baixo. Que absurdo! É nada, você não vê que os países desenvolvidos são justamente os que vivem de cabeça para cima? E o que isso prova? Que ficando de cabeça para baixo as ideias da gente caem. Então a Mafalda aí está fazendo a Charge está querendo dizer, né, que os países que ficam do lado norte são os países desenvolvidos porque eles ficam no sentido em pé, né, de cabeça para cima. E os países do sul são subdesenvolvidos porque as ideias caem. O que quer dizer isso aqui com as ideias caem? Ele quer dizer que as pessoas são menos inteligentes, talvez, no hemisfério sul. Talvez seja isso que a Mafalda quis dizer. Se você tiver uma ideia aí de acordo com o que encaixa aí no objetivo da atividade e que acredite que o que a Mafalda está dizendo é algo até mais profundo, você coloca aí na resposta, tá bom? É possível afirmar que em um país há regiões mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas? Existem sim. Eu até falei sobre isso um pouquinho anterior aí, lá no meio quando eu estava falando da primeira questão. Observe a charge a seguir. Enquanto isso, na Escola Planalto, bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Então aqui temos um mapa, né, o mapa mundi dividido, né, a parte norte está maior, né, podemos ver aqui a parte norte bem maior do que a parte sul. Então isso está querendo dizer alguma coisa. Na sua ideia aí, ó, a ilustração do Milor Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Faça um comentário acerca dessa charge com os pontos positivos e pontos negativos da globalização. Muito bem, juventude, essa foi a nossa aula de hoje. Façam as atividades. Semana que vem eu venho com as respostas para vocês. Um abraço, até mais.